Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri. Se você não mora numa caverna, você já sabe que o Rafael Brandão trocou de coach, que antes o treinador dele era o Cris Aceto, agora é o Neil Hill. E alguma das novas estratégias, gerou um pouco de polêmica. Mas antes de a gente falar do ponto de vista nutricional dessa nova estratégia, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo tem relevância e acaba espalhando mais ainda esse vídeo. Pois bem, uma das estratégias, que gerou bastante polêmica foi as refeições que o Rafael Brandão vai ter que fazer durante a noite. Uma das reclamações do Rafael Brandão é que ele perdia muito peso do momento que ele ia dormir à hora que ele acordava, por volta de 3 quilos mais ou menos. E isso é devido a diversos fatores, né? Primeiro, que ele vai 3 vezes por noite no banheiro para urinar. Então ele perde bastante água. Além disso, quando ele está dormindo, ou todo mundo, né, quando está dormindo, a gente perde o glicogênio, tanto muscular quanto hepático. O glicogênio hepático que a gente tem é para manter a glicemia no sangue. Então, o nosso sistema nervoso central ele utiliza a glicose como fonte de energia. Além disso, se os seus músculos precisarem de carboidrato, ele também ele pega essa glicose que tem no sangue e utiliza como fonte de energia. E lembra que a glicose ela está junto com 2,7 gramas de água, né? Então é muito fácil a gente perder muito peso pela diminuição de glicogênio. Então, uma das estratégias que ele vai fazer agora é consumir refeição durante a noite. E um dos grandes problemas também do Rafael Brandão é que até que no off-season ele consegue colocar um volume razoável. Só que quando ele chega em pré-contas, ele perde um pouco desse volume, né? Ele não chega tão grande assim. Esse é um dos problemas do Rafael Brandão. Ele não tem muito volume comparado com o top 5. Então, essa estratégia, né, de se alimentar durante a noite é para ele pelo menos conseguir manter essa massa muscular que ele ganha no off-season, né? É muito importante ele consolidar essa massa muscular que ele ganha para não perder isso no pré-contest. E a refeição que ele vai fazer durante a noite é, caso ele acorde, né? Geralmente ele acorda 3 vezes, é comer banana e tomar um shake de whey. E por que exatamente, especificamente a banana, né? Bom, primeiro que é uma fonte de carboidrato. Segundo, que é uma fruta que é muito fácil de você comer. Ela é macia, você colocou na boca já começa a dissolver. Você não precisa descascar precisa de uma faca, né? Você consegue descascar ela com a mão. E, como eu disse, é uma excelente fonte de carboidrato. E o whey, que também é fácil de você tomar, você joga um pouco de água ali e consegue tomar em poucos segundos, né? E tem bastante proteína. Então ele consegue fazer como se fosse uma refeição mesmo, com carboidrato e proteína. O grande problema disso, né, que eu vejo é o seguinte: quando a gente acorda para ir no banheiro, às vezes a gente vai pro banheiro, volta e consegue dormir. Só que no momento que ele vai no banheiro, ele tem que se alimentar, talvez isso possa despertar ele. Então tem muita gente que quando vai no banheiro de madrugada, vai fazer qualquer outra coisa, acaba despertando. Outro problema é que se ele ficar na consciência dele de que ele tem que acordar para comer, talvez isso atrapalhe o sono dele, tá? Mas novamente, né? Ele é um atleta de elite, então ele precisa testar novas estratégias para tentar melhorar o desempenho físico dele. Alguns atletas já fizeram isso. Que eu me recordo, o Jay Cutler fazia isso, né? Se ele acordasse de madrugada, ele consumia um shake de proteína, não sei se ele consumia mais alguma coisa. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas aí a ciência diz alguma coisa em relação a isso? Bom, do ponto de vista do sono, eu não sou um especialista nisso. Mas o sono, uma das funções reparadoras dele é liberação de hormônio. Então, tanto a testosterona como o hormônio de crescimento. E o Rafael Brandão ele não tem problema com isso, né? Vocês sabem por quê, né? A produção dele deve tender a zero já, independente se ele dorme ou não, porque ele faz o uso exógeno dessas substâncias. Então, do ponto de vista fisiológico, pensando nos hormônios, para ele tanto faz. Ele tá injetando o que ele precisa, além do que ele precisa ali. Então, outro problema que teria de talvez atrapalhar o sono dele seria mais na parte cerebral, em relação a o cara se sentir fadigado, esse tipo de coisa. Mas ele precisa mudar as estratégias para tentar chegar onde ele quer, tá? A gente não tem um estudo específico para dizer a resposta sobre isso. E é por isso que os atletas de elite eles precisam testar coisas novas, né? E eu concordo com que ele deveria fazer isso, né? Acho uma excelente estratégia. E aquela coisa, ele começou a fazer, não se adaptou ou não está evoluindo, ele pode mudar de estratégia. E talvez ele comece ganhando mais peso agora,
mas depois essa privação de sono acaba atrapalhando ele no futuro. Ele vai lá e pode mudar de estratégia e talvez ele consiga consolidar a massa que ele ganhou naquele período. Então, eu achei uma boa estratégia isso que ele está fazendo agora. Sei que tem muita gente criticando ele, né? Mas a gente vai ver daqui um ano como vai estar o físico dele. Se atrapalhou ele, não faz mais, né? Eu acho que atleta de elite, ele, quando precisa desenvolver mais do que ele tem, né? Ganhar mais massa muscular, às vezes precisa de algum outro detalhe, ele precisa mudar as estratégias que ele está fazendo. Agora, quando é um atleta, por exemplo, o Ronnie Coleman, que já era indiscutivelmente, sempre foi campeão, né? Ele não precisava melhorar o físico dele, ele só precisava manter. Então ele poderia manter a estratégia que ele estava fazendo e não precisa inventar mais nada, tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo, novamente, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima.